Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Que maravilha, né? Essas partilhas sobre os avós, as avós, que coisa bonita, né? Nos emociona, nos faz lembrar tantas coisas. E as pessoas que não falaram também, certamente lembraram dos seus avós, não é? De tantas histórias. E são realmente bênçãos de Deus nas nossas vidas. E eu quero ler esse texto do boletim, muito singelo, que diz assim: avós criam memórias que o coração guarda para sempre. Avós são as pessoas que transmitem amor e sabedoria de geração em geração. Guardam histórias, compartilham sabedoria e espalham amor sem medidas. Feliz dia dos avós, das avós. Que Deus abençoe sempre os nossos avós, tão especiais nas nossas vidas. E o texto de hoje, irmãos e irmãs, encontra-se em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. E nos alegramos, não é, por estarmos aqui reunidos e reunidas hoje, nessa manhã, para louvar a Deus, para aprender mais da sua palavra, para participarmos do culto, e em especial agradecer pela presença de Enzo e Ayla, não é, que estão aqui conosco hoje. Se juntaram a Samira, Suene, Cibele, não é, na classe das crianças, hoje com a professora Eva. E é uma alegria, Enzo e Ayla, a presença de vocês, que possam sempre estar conosco para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Deus e crescer na companhia de Jesus. Então vamos lá, Lucas capítulo 11, versículos 1 a 13, que diz assim: um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus então respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de amanhã, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Jesus acrescentou: se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele, será que lá de dentro o outro responderia: não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos, não posso me levantar para lhe dar os pães? Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e a quem bate a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe lhe dá uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu, Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Amém. É um trecho do Evangelho de Lucas em que Jesus fala sobre a oração. A oração, irmãos e irmãs, é a respiração da nossa espiritualidade.
A nossa fé morre sufocada sem a oração. Nós precisamos da oração na nossa vida espiritual, como o nosso corpo precisa respirar. A oração é conversa com Deus, é diálogo com Deus, é essa conexão profunda que estabelecemos com Deus, em que colocamos para Deus os nossos medos, as nossas necessidades, também a nossa gratidão, a nossa oração, e também ouvimos de Deus as suas orientações, o seu conselho. A oração é essa conexão profunda, é nos abrir ao agir de Deus, a transformação. Nós não oramos para transformar a Deus ou para mover a Deus, não. Nós oramos para sermos transformados por Deus, para que o Espírito Santo se mova mais plenamente em nós. Por isso que a oração é vital para a nossa fé. Nós precisamos orar, irmãos e irmãs, sem cessar. Orai sem cessar, vigiai e orai, porque a oração é a respiração da nossa espiritualidade. E os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. João ensinava os seus discípulos a orar. Os mestres naquela época ensinavam os seus discípulos a orar. E os discípulos de Jesus chegam para ele e dizem: Senhor, assim como os discípulos de João são ensinados por ele, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. E a resposta de Jesus aos seus discípulos é o Pai Nosso. É essa oração que nós costumamos orar nos nossos domingos aqui na devocional, no culto. É assim que Jesus respondeu aos seus discípulos quando eles pediram que Jesus lhes ensinasse a orar. Então, o Pai Nosso não é só uma oração que Jesus fez e que deixou para nós. O Pai Nosso também é uma escola de oração que Jesus deixou para nós. Jesus, com o Pai Nosso, orou com seus discípulos, nos chama a orar com Ele e também nos ensina a orar. Pai Nosso é essa oração das orações, é esse ensinamento que Jesus deixou para nós sobre como devemos cultivar essa dimensão imprescindível para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, que é a oração. E Jesus começa dizendo: Pai. Aqui na nossa tradução, Pai, santificado seja o teu nome. Mas Jesus usava uma palavra muito especial para falar Pai. A palavra que Jesus usava, o hebraico, era Abba. Abba. E essa era uma forma muito especial, porque não se costumava usar essa expressão para se referir a Deus. Era Senhor, Kyrie, e outras tantas formas de se referir a Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. E Jesus tratou a sua relação com Deus, quando fala Pai, Abba, de uma forma muito especial, porque essa palavra Abba era a palavra que as crianças, assim do tamanho de Enzo, do tamanho de Samira, era essa palavra que as crianças usavam para se referir aos seus pais. E queria dizer, traduzindo para a nossa linguagem, paizinho querido. Painho, né, na linguagem nordestina, né? Paizinho querido, é isso que significava Abba. E isso diz muito sobre a relação que Jesus estabelecia com Deus. Porque quando Jesus chama o Pai Todo-Poderoso de Abba, de paizinho querido, de painho, Ele está mostrando como essa relação com Deus passa pela intimidade, passa pelo afeto, passa pelo carinho e por essa entrega de um filho pequeno para com seu pai, de confiança. Então, já na sua maneira de se referir a Deus no Pai Nosso, Jesus já ensina muito sobre que relação nós devemos buscar na nossa relação com Deus Pai. É essa relação de intimidade, de afeto, de carinho, de entrega, de confiança, como uma criança pequena confia e busca a presença do seu pai.
E é assim que Jesus nos ensina a buscar a Deus, com intimidade, com afeto, com carinho, com aconchego. Abba, Pai, santificado seja o teu nome. Esse pedido de Jesus, na verdade, Jesus está dizendo um desejo dele, um desejo que ele destina a Deus, que o seu nome, Pai, que a sua pessoa seja santificada por todas as pessoas. Esse era o desejo de Jesus, que o nome de Deus seja santificado, seja reconhecido como Criador, como Pai amoroso, como presença que nos protege, nos cuida. Deus a ser glorificado, santificado. Esse é o desejo de Jesus para todos e todas nós, que nós possamos santificar a Deus. Jesus colocava isso diante do Pai. Venha o teu reino. Os irmãos repararam que a oração de Lucas, em Lucas, é um pouco mais resumida que aquela que consta em Mateus, não é? Em Mateus tem: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Lucas é mais sucinto, mas quando ele diz, quando Lucas registra na oração de Jesus, venha o teu reino, é isso que ele está querendo dizer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque a vinda do reino de Deus é justamente a vinda da soberania de Deus para dentro das nossas vidas. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo feita. E Mateus ainda detalha: assim na terra como nos céus. Então venha o teu reino. Jesus está dizendo o coração da oração do Pai Nosso. Essa é a oração do teu reino, porque venha o teu reino quer dizer: seja feita a tua vontade, ó Deus, na terra como nos céus, como completa em Mateus. E esse é o eixo do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Porque quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós abrimos mão do nosso egoísmo, nós abrimos mão de querer ter o controle sobre a vida, nós abrimos mão de querer ter o controle sobre Deus. Mais adiante Jesus vai dizer: batam e a porta se abrirá, buscam e encontrarão. Mas isso não quer dizer que nós vamos encontrar aquilo que nós queremos. Nós vamos encontrar a vontade de Deus sendo feita. E no Pai Nosso nós reconhecemos isso, que mais importante que a nossa vontade é que a vontade de Deus seja feita, porque Deus tem o melhor reservado para nós. Às vezes o melhor que nem nós mesmos conseguimos discernir, mas Deus tem o melhor para nós. E nós podemos confiar e orar: venha o teu reino, ó Deus. Venha o teu reinado sobre a minha vida. Venha o teu reinado sobre a minha família. Venha o teu reinado sobre a igreja. Venha o teu reinado sobre o mundo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E essa vontade sendo feita, une o Pai Nosso ao pão nosso. Jesus coloca a sua preocupação com a vontade de Deus sendo feita e traduz que isso passa pelo pão nosso de cada dia. Não o pão meu, mas o pão nosso. Pão em todas as mesas. As necessidades humanas, concretas e reais, sendo atendidas. E não um olhar egoísta: só o meu pão. Não, o pão nosso. Pão em todas as mesas. A fome de todas as pessoas sendo saciada. E a fome aí quer dizer as necessidades humanas. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão de amanhã. Pão que sacia a fome humana. E perdoa-nos os pecados. Pai nosso, pão nosso e o perdão compartilhado, porque é com o perdão que nós reconciliamos, que nós cicatrizamos as feridas, que nós restauramos as relações com as pessoas com quem convivemos. O perdão de Deus para nós e o nosso perdão com o outro. O Pai Nosso passa por essa reciprocidade. O amor de Deus conosco e o nosso amor para com o outro. O perdão de Deus conosco e o nosso perdão
compartilhado, como o pão também compartilhado. E não nos deixes cair em tentação, não nos deixe nos afastar da tua vontade. O centro da oração é: seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Então, Deus, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe nos afastar da tua vontade, não nos deixe nos afastar da busca do teu reino e da tua justiça. Sustenta-nos para que, mais forte que as nossas fraquezas, seja o teu Espírito em nós, nos conduzindo pelo caminho do reino de Deus, o caminho da salvação. E Jesus, além de ensinar o Pai Nosso, conta duas parábolas que também nos ensinam sobre a oração. Uma delas é esse amigo que pede 3 pães para compartilhar com um outro amigo que chega, e ele diz que se o amigo não der por amizade, ele vai dar por insistência, né? Porque está sendo incomodado e vai compartilhar os pães. Jesus não está querendo dizer que Deus só nos ajuda porque a gente incomoda Deus. Não. Deus é misericordioso, é bondoso, é gracioso. Mas o que Ele quer nos ensinar aqui é que nós precisamos ser perseverantes na oração. Nós precisamos cultivar a oração com perseverança, com dedicação, com insistência, não para que Deus mude, mas para que a nossa fé cresça, para que nós sejamos transformados no processo de orar e buscar a presença de Deus e buscar o agir de Deus nas nossas vidas. Na oração, sim, Deus fala conosco e nós falamos com Deus, mas quem é transformado não é Deus, somos nós. Somos nós que somos humanizados, somos transformados pelo Espírito Santo quando nós buscamos com perseverança essa presença de Deus e colocar diante de Deus as nossas necessidades e as circunstâncias da vida que precisam ser transformadas, as circunstâncias de tristeza, de luto, as circunstâncias de injustiça, de violência, de abandono, de indiferença, que precisam ser transformadas, e nós buscamos em Deus, não para que Deus mude e saia da sua indiferença e mude e faça alguma coisa, não, porque Deus não para de fazer o bem para nós, mas é para que nós sejamos transformados e nos afinemos e nos coloquemos nas mãos de Deus, para que o nosso agir esteja em sintonia com o agir de Deus, esse agir libertador, esse agir amoroso. E por isso nós precisamos buscar com perseverança esse caminho de oração, esse caminho de intercessão, esse caminho de adoração a Deus. E na outra parábola, Jesus vai dizer: peçam e lhes será dado, batam na porta e a porta será aberta. Peçam e receberão, procurem e acharão, batem e a porta será aberta. Será que vocês, se o filho de vocês pedir um peixe, vocês vão dar uma cobra? Se o filho de vocês pedir um ovo para se alimentar, vocês vão dar um escorpião? Hein, Silvia? Será que se Samira lhe pedir um pãozinho com manteiga, você vai dar um escorpião para ela? De jeito nenhum, não é? Então, se nós que somos humanos sabemos responder com amor, com cuidado aos nossos filhos, que dirá o Pai, nosso Pai que está no céu? Ele nos responde, Ele ouve as nossas orações e responde com amor, um amor infinito, um amor cuidadoso, um amor libertador e salvador. Não quer dizer que tudo que nós pedimos vai ser respondido do jeito que nós queremos, não necessariamente. Porque lembremos, o centro da oração Pai Nosso é: seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Mas nós podemos confiar, irmãos e irmãs, que Deus no seu tempo nos responde da melhor forma possível, com o seu amor, com a sua graça, com a sua libertação, com a cura quando tiver que ser cura, com o consolo quando tiver que ser consolo, mas sempre, sempre com o seu amor incondicional. Podemos, irmãos e irmãs, pedir com essa confiança. Por isso que nós podemos muitas vezes colocar o pé antes de ter o chão, orando, confiando, antes de ter a resposta, antes de ter o emprego,
podemos dar o passo com fé, orando e laborando, orando e trabalhando, porque Deus abrirá a porta no seu tempo. Por isso que nós podemos dar o passo antes de ter a resposta, Marilene. Na época dessas lutas todas, foi assim com as desapropriações, foi assim para colocar o equipamento de combate ao incêndio, foi assim de tantas e tantas situações, e é assim que nós vamos, botando o pé, porque Deus vai botar o chão, orando, confiando e trabalhando, e lembrando que mais importante que tudo é que Deus não negará o seu Espírito Santo. Jesus termina: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu. E ele termina: ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O que há de mais precioso? A unção do Espírito Santo, a força do Espírito Santo em nós, que nos faz resistir à tentação, que nos faz fazer a vontade de Deus, que nos faz trabalhar para ter o pão de cada dia e partilhar o pão com quem precisa. É o Espírito Santo em nós, essa fonte que sacia a nossa sede e que em nós se transforma em uma fonte que jorra para a vida eterna. E Jesus não nos nega o Espírito Santo. Possamos sempre lembrar nas nossas orações de pedir a Deus: derrama sobre nós o teu Espírito, ó Deus, que o teu Espírito me transforme, que o teu Espírito me sustente, que o teu Espírito me console, que o teu Espírito me encoraje, que o teu Espírito me permita e me possibilite seguir os passos de Jesus. E lembremos, irmãos e irmãs, aquilo que Paulo diz em Romanos 26, o apóstolo Paulo diz assim: do mesmo modo, também o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois nem sabemos o que convém pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Confiemos, irmãos e irmãs, porque mesmo quando não soubermos como orar e o que pedir, e a nossa oração for uma lágrima, for o nosso silêncio, for a nossa dúvida, quando a nossa oração até mesmo for angústia e medo, que nós saibamos que o Espírito intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. E na oração o Espírito se move em você, o Espírito se move em nós e sustenta a nossa conexão com Deus. Que na nossa oração estejamos abertos a esse Espírito que intercede por nós, que nos ajuda em nossas fraquezas e que está em nós, que se move em nós, que nos sustenta e nos guia no caminho do reino de Deus. Que assim o nosso bondoso Deus, com seu Espírito, nos sustente em nossa vida de oração e que possamos buscar cada vez mais aprofundar a nossa vida de oração no culto na quinta-feira virtual, no nosso dia a dia, quando acordamos, quando fazemos nossas refeições, antes de dormir, nos nossos cultos, nas nossas aulas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que possamos cultivar e aprofundar cada vez mais a nossa experiência de oração, porque como diz o hino, o jardim de oração é onde Cristo nos dá graça e poder, nos acolhe e onde a gente se sente mais leve e sente a alegria de viver. Amém.